Olá! Um diagnóstico socioeconômico e ambiental realizado pelo programa Garimpo Sustentável dentro do território de 10 cidades com zonas garimpeiras tradicionais em Mato Grosso mostrou que mais de 60% dos trabalhadores dessas zonas têm acima de 45 anos, 24% não contam com energia elétrica e 42% dependem de gerador a diesel. Diante da realidade vivida por essa comunidade, o programa Garimpo Sustentável busca desenvolver ações para regularizar a atividade garimpeira e assim melhorar a qualidade de vida nessas regiões. A iniciativa é da Central das Pequenas Organizações do Estado de Mato Grosso, a Cordemato, em parceria com a Metamate e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. E para falar mais sobre o programa é que recebo aqui no Papo com ela o coordenador da Cordemato, Johnny Everson. Johnny, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre o programa Garimpo Sustentável. Eu queria que você pudesse começar essa nossa conversa dizendo para quem está nos assistindo o que essa pesquisa de campo nesses 10 municípios de Mato Grosso, onde o garimpo tradicional existe, mostrou dessa população que está envolvida nessa atividade. Bom, primeiro, Michele, é uma honra estar aqui com você, um programa que dá espaço para temas relevantes para a sociedade, ainda que complexos, né, como esse tema do garimpo. Nesse primeiro ciclo, nós detectamos que existem trabalhadores que não conseguem se aposentar, porque embora exista previsão na lei, ela ainda não está regulamentada. Nós detectamos que mães, filhos destes garimpeiros, que além, aliás, esposas também, que além de esposas, mães e filhos, são também trabalhadores do garimpo, as crianças desde muito cedo, as esposas fazendo o trabalho braçal que às vezes nem o homem consegue. E essa é uma realidade lá no garimpo, e no final do dia, não tem um chuveiro para tomar banho, tem que tomar banho num riacho ou numa torneira, uma mangueira. As suas necessidades fisiológicas têm que ser feitas no mato, em alguns casos. Então, estão desassistidos, né? Até pela dificuldade mesmo de se chegar ao local. Nem sempre o minério, o ouro ou o diamante estão em locais de fácil acesso. E onde quer que eles estejam, esses garimpeiros precisam ir ao seu encontro, né? Então, a dificuldade é extrema em grande parte dos casos. E existe também uma desmotivação. Eles já entendem que o cooperativismo é o melhor caminho, o associativismo é o melhor caminho para conquistarem os seus direitos. Mas na prática, algumas destas cooperativas e associações acabam não atendendo exatamente o interesse da coletividade. Essa coletividade ela não é culturalmente instruída a permanecer, a persistir, a buscar informação, conhecimento, para que seus direitos sejam de fato preservados. E aí acaba havendo uma desmobilização e que enfraquece todo o setor. Então, o objetivo do projeto Garimpo Sustentável nesse foco de regularização, de reordenamento, de interlocução entre as autoridades constituídas e os trabalhadores do garimpo artesanal, é qualificar, é levar informação, é compartilhar conhecimento e de maneira continuada. Por isso a gente intitulou o projeto no seu primeiro ano de primeiro ciclo, porque é uma maneira do próprio governo, que é o patrocinador, que é o parceiro em cooperação mútua via Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Metamate, do próprio governo enxergar que haverá necessidade de um repasse financeiro para que as promessas feitas nessas visitações do primeiro ciclo, em 11 distritos na verdade, de 41 distritos minerais que existem em Mato Grosso, entre os vocacionados e os tradicionais. Já visitamos 11. Então, primeiro, precisamos visitar os outros que não foram visitados. Mas precisamos, acima de tudo, voltar por onde passamos e cumprir com nossa promessa de que não seria mais uma vez um projeto apenas para despertar expectativas, para realimentar sonhos e virar as costas. Então, muitas comunidades precisam de infraestrutura básica, muitas comunidades precisam de equipamentos tecnológicos para facilitar o seu serviço e para facilitar com que eles respeitem as leis de preservação ambiental,
que ele já tenha consciência disso, às vezes não tenha o conhecimento e o ferramental mínimo necessário para cumprir as regras. Esse é um ponto que eu queria discutir contigo, né? Porque quando a gente fala garimpo, ainda mais depois de toda essa ocasião que a gente pôde presenciar nas terras Yanomami, né, com os povos Yanomami, sempre causa aí um certo incômodo, né? É possível a gente associar o garimpo a uma prática sustentável, como diz o nome do programa? Claro. Primeiro, quem invade terra indígena e extrai minério, seja ele qual for, porque não é só o ouro, né, o diamante, mas zinco, entre tantos, né? Não é um garimpeiro, é um extrativista ilegal. É alguém que entra em uma terra proibida e extrai minério sem estar legalizado para fazer aquele trabalho. E aí chamam de garimpeiro, né? De maneira equivocada. Eu sou jornalista também, a gente de uma maneira geral intitula as matérias como garimpo ilegal dentro de terra indígena. A gente não ouve falar minerador ilegal dentro de terra indígena, né? Mas ainda respondendo a sua pergunta, da mesma maneira que quem entra em terra indígena de maneira ilegal e tira ouro ou diamante ou qualquer outro minério não é um garimpeiro, é um extrativista, é ilegal. Um criminoso? Um criminoso, totalmente um criminoso. Se existe um minerador legalizado, a multinacional canadense, americana, europeia, aqui trabalhando, também escavando e tirando em grande monta a nossa riqueza, recolhendo os tributos, honrando com o governo os seus compromissos, ninguém está questionando isso. Mas se existe a documentação que permite com que esses grandes empresários trabalhem, por que não pode ter a documentação para que o pequeno também possa trabalhar, crescer e se tornar, enfim, um grande minerador brasileiro? Johnny, quando a gente pensa nesses locais que foram visitados, e você disse um pouco da realidade que é vivenciada por esses garimpeiros tradicionais, você falou pra gente da dificuldade de infraestrutura, de uma vida difícil que eles levam por não ter os recursos necessários para poderem fazer aquele trabalho de uma forma mais leve, né, e conseguirem assim a subsistência da família. A gente tem uma perspectiva de um potencial muito grande minerador em Mato Grosso que ainda não foi explorado, né, para trazer divisas para o nosso estado, assim como é também o turismo. O que significa a gente capacitar e regulamentar essa população sob essa perspectiva? Michele, do pouco que eu consegui aprender, me relacionando com esses heróis, com esses geólogos, que eu chamo de heróis, porque eles passam a maior parte da sua vida longe das famílias, né? No meio das florestas, trabalhando em busca do minério. O que eu aprendi? A ANM, que é a Agência Nacional do Minério, ela legaliza áreas no Brasil, naturalmente aqui em Mato Grosso também, para que possam ser exploradas buscando minério. A gente chama de subsolo, né? Às vezes a pessoa é proprietária de uma fazenda, mas o subsolo normalmente não é dela, já está documentada para um outro empresário. Normalmente não são brasileiros, são multinacionais que detêm a maior parte desse subsolo. É o que eu consigo observar aqui de distante, que não é o meu setor dentro do projeto de pesquisa. Então, assim, qual é a função, qual é a necessidade que o Estado tem, que o Brasil tem, para que realmente o minério em Mato Grosso se torne uma das principais fontes de riqueza, de divisas para a população, como o agronegócio? A legalização, a regularização destas áreas, desses subsolos que são de propriedade dessas multinacionais, mas que numa negociação intermediada pelo Estado pode ceder um pedaço dessa área para que o pequeno garimpeiro comece um trabalho. Ele chama de aluvião, que é esse ouro que está na superfície da terra. Então, onde se localiza o aluvião, normalmente ali, se cavucar, digamos, no popular, vai achar o filão de ouro. Esse garimpeiro, ele
ele acaba exercendo um papel importante para essa grande multinacional que detém esse subsolo. Onde ele encontrar esse ouro e começar o trabalho, ela pode chegar ali e negociar com esses garimpeiros e falar: de agora para frente é com a gente que nós temos os equipamentos necessários para poder de fato extrair esse minério que é finito. Todo o minério encontrado num filão ali, ele tem uma quantidade específica e ele esgota. Esgotando ali tem que ir para outro lugar. Toda vez que se encontra esse filão, se promove todo um fomento na economia daquela região, daquele município, gera emprego, gera renda, e por aquele tempo de vida que eles prospectam a exploração, aquele município está com dinheiro movimentando a economia. E cabe à gestão municipal conseguir aproveitar desse momento para que se perdure pelo mercado do varejo e com outras fontes de receita para a municipalidade. Então, a função do Estado é essa. E a SEMA vem com um papel importante para a liberação das permissões de lavra, PLGs, permissões de lavras garimpeiras. A SEMA, diante do que nós observamos e nós ouvimos nas reuniões que nós tivemos por lá, em se tratando desse projeto, ela tem feito o seu esforço para simplificar, para abaixar um pouco o custo, mais ainda o tempo que é necessário para a tramitação, o custo que fica todo esse processo, ainda é inviável para o pequeno garimpeiro. Existe também na legislação federal uma cláusula que orienta para que simplifique esse processo, que se envolva outras instituições, outros entes federados nesse processo, como por exemplo os municípios fazendo o primeiro cadastramento dos trabalhadores daquela região. Faz o primeiro cadastramento, aí vem para a SEMA para dar sequência no processo. Então assim, outros estados estão trabalhando dessa maneira e tem sido exemplo para nós aqui em Mato Grosso, para que esse pequeno garimpeiro, que não tem nem tempo e nem conhecimento das letras, digamos assim, para tratar desse processo todo, e ficar vindo na capital, saber como é que está o processo, como é que não está. Então, o projeto de lei que está tramitando na Assembleia, até esse projeto ficou pausado durante toda a pesquisa, para que o primeiro diagnóstico apresentado enriqueça esse projeto de lei e possa, de uma vez por todas, como mensagem do governo, voltar a tramitar na Assembleia. Então, essa lei que tramita na Assembleia, que vai tramitar na Assembleia, prevê tudo isso: simplificação e barateamento das despesas para que o pequeno garimpeiro possa trabalhar de maneira legalizada. E qual que é a diferença de trabalhar de maneira legalizada e trabalhar de maneira irregular? De maneira legalizada é aquele que não está trabalhando em uma área ilegal. E mesmo em área ilegal, estar trabalhando de maneira que agrida o meio ambiente, que é ilegal também. Agora, o irregular é aquele que está numa área que já é legalizada, ou seja, numa área indígena, por exemplo, uma área que a multinacional detentora do subsolo já liberou para uso, mas a tramitação ainda não foi finalizada na Secretaria do Meio Ambiente para que ele possa de fato ter a sua permissão de lavra em mãos e assim trabalhar. Como ele não tem de onde comer, esses 6 meses, 1 ano, 2 anos que leva para poder conseguir a permissão de lavra garimpeira, ele acaba garimpando de vez em quando. E aí a hora que alguém pega esse camarada garimpando, faz um estardalhaço na imprensa como eles fossem um dos maiores bandidos do mundo, fazendo extração ilegal dentro de área proibida. E às vezes não é o caso. O documento está tramitando e ele só não conseguiu receber ainda. Enquanto não recebe, às vezes ele precisa ir lá e tentar encontrar um ourinho. E Johnny, fizemos o levantamento, tivemos um evento para apresentar esse levantamento. Quais são os próximos passos agora do programa Garimpo Sustentável? Como eu disse, nós temos 2 frentes de avanço. Já descobrimos que não vamos conseguir avançar nas 2 ao mesmo tempo, por uma questão até de contenção orçamentária do governo. Ele pediu para que a gente optasse por uma ou por outra. E nós, até então, as reuniões estão em andamento, mas ao que tudo indica, a gente vai optar por voltar por onde passamos. E que as chamas reacenderam, então a gente precisa voltar lá e dar um feedback. E essa volta já vai com a expectativa, já nos dá uma esperança agora enquanto desenvolvimento do projeto. A gente está nessa fase de planilhamento,
de levar equipamentos de algumas localidades, de levar a assessoria para a reorganização das cooperativas que estão pausadas, que estão irregulares, que estão desmobilizadas, de levar um equipamento, eu falei de equipamento no primeiro momento, equipamento para deixar fixo lá, dentro das cooperativas para uso de todos os associados, os cooperativados. Agora, um questionamento, né? A gente estava falando de infraestrutura, de deixar esses equipamentos, de organizar, mas você botou para a gente também que o minério ele é finito, então ele acaba, eu preciso me deslocar. Como que fica essa dinâmica, né? Por exemplo, o pequeno está ali explorando, cheguei num momento que não tenho mais recursos, se esgota, preciso me deslocar. A cooperativa vai com tudo isso? Como que vocês pensaram nessa logística? Essa acaba sendo uma gestão da própria cooperativa, né? E aí, por ser algo que se move ao longo dos muitos anos que se passam, porque a gente fala e dá a impressão de ser assim, um mês eu fiz um buraco aqui, outro mês eu faço um buraco ali. Não é bem assim, na verdade, às vezes leva muito tempo dentro do mesmo lugar ali, e esse finito é um finito, mas ele é extenso. E como eu disse, alguns dos equipamentos serão para uso permanente ali da cooperativa. A gente fala até de lapidação de diamante, que é uma coisa que não é feita aqui praticamente, então a gente perde essa mão de obra de gerar emprego nessa área, renda nessa área, manda para São Paulo, manda para fora do país. Então a gente quer aproveitar essa lapidação aqui também. Então é um dos equipamentos que a gente pretende fornecer para as cooperativas. E qualificação permanente. Uma das coisas, um dos problemas que acontecem é que o equipamento chega lá, depois ele não tem manutenção, não tem qualificação para que se use da maneira adequada. Então a gente está com uma política de manutenção, de capacitação permanente, perene nessas cooperativas, nessas localidades. Mas tem também equipamentos que serão adquiridos dentro do projeto, como as sondas, para que ela fique circulando entre esses distritos minerais, para que eles possam usar dentro dessas áreas legalizadas, para localizar onde está de fato o ouro e ali começar o trabalho de extração legal. Então essas sondas são caríssimas, as cooperativas não têm condição de adquirir, muito menos os pequenos garimpeiros. Então o Estado está se propondo a adquirir esse equipamento de ponta tecnológica para que possa facilitar, melhorar o trabalho desses garimpeiros. Então como as perfuratrizes que a Metamate está trazendo para furar poços nas comunidades, a sonda será mais um equipamento de ponta que vai ser ofertado para essa sociedade. Você citou um outro ponto, Johnny, que diz respeito ao desenvolvimento dessas cidades, né? Porque a gente sabe que algumas cidades onde havia extração, como é o caso de Poxoréu, como é o caso de Diamantino, a gente teve um momento de muita abundância, mas depois essa economia minguou, né? A cidade não conseguiu se desenvolver e manter aquele patamar. No ponto de vista social, também se pensa algo nessa perspectiva de como orientar essas cidades para que elas tirem o melhor proveito dessa atividade que vai ser aí regulamentada, dessa atividade na qual os garimpeiros vão receber essa qualificação constante, como você está colocando para a gente? Então, Michele, esse tema é muito interessante, né? Eu estive recentemente no Vale do Silício. Então, para quem não sabe, o Vale do Silício é uma região dos Estados Unidos, da Califórnia, que foi povoada por garimpeiros, né? Por desbravadores, quando descobriram em 1848, os 49ers, né? Descobriram o silício, não, o ouro. Aí o México tomou a terra, depois os americanos voltaram e em guerra retomaram a terra. Enfim, desbravadores. E aí esse espírito empreendedor, desbravador desses americanos fizeram com que o Vale do Silício fosse nomeado mundialmente como a terra do empreendedorismo, as inovadoras, as grandes startups têm todas as suas matrizes lá e etc. E tal como no Vale do Silício, qualquer município está sujeito a quebra. A gente acabou de acompanhar recentemente um banco, Silicon Valley, que quebrou. Então todo empreendedor trabalha com alto risco. O ouro e o diamante, ele promove muita riqueza
especialmente quando você está em cima dele, como diz na gíria, né? Essas pessoas que encontram esse ouro nem sempre estão capacitadas, qualificadas para serem empresários, para gerirem essa riqueza que eles adquirem. Se eles não souberem administrar esse dinheiro e gastarem de maneira descontrolada, vai ter uma vida muito curta, essa vida dele empresarial e esse sucesso financeiro. Esses municípios nesse passado que você cita, como Poxoréu, por exemplo, inclusive nós passamos por lá durante a pesquisa, eles se sentem explorados, como se esses garimpeiros de diamante que passaram por lá extraíssem a riqueza do município e levassem para o enriquecimento de outros municípios, inclusive ao redor da cidade. Existe uma sensação naqueles moradores mais antigos de que foram usados e deixaram apenas o bagaço da cidade lá. Só que também existe um saudosismo desse momento de riqueza. Existe também um sonho de que esse diamante possa ser novamente explorado, porque reencontrado é só uma questão de levar a sonda para lá. Porque todos sabem, inclusive a própria Metamate tem pesquisa nessa área, de que há diamante, muito diamante ainda a ser explorado, não apenas em Poxoréu, como em Guiratinga, em Tesouro, em toda aquela região. Mas o custo de infraestrutura para a exploração desse diamante é muito alto. E agora, com o agronegócio em total evidência, os grandes aventureiros ou até mesmo os empresários, quem tem condição de montar uma planta de garimpo, preferem investir no agronegócio naquela região. E a gente deparou com muitos casos desses, de pessoas que eram garimpeiras e hoje são fazendeiros, empresários do agronegócio. Mas existe muito diamante ainda para ser explorado. Talvez dessa vez, se decidirem montar uma planta em Poxoréu para explorar novamente o diamante, que não seja apenas essas dragas, que existem muitas dragas lá, e dizem que essas dragas extraem diamante ainda, mas recolhem seus tributos em cima do trabalho de draga. Mas enfim, se esse trabalho voltar, eu creio que com a tecnologia que existe hoje, com o compartilhamento de conhecimento que a internet proporciona a qualquer cidadão, eu acho que a cidade exploraria melhor esse dinheiro todo que foi produzido lá, com os tributos recolhidos, com um prefeito capaz de investir na cidade para que a população possa crescer no seu varejo, industrializar muito do que esse garimpo consome, industrializar muito do que esse garimpo produz. Então depende da gestão municipal e dos empreendedores da região fazer com que a cidade aproveite melhor essa riqueza. Johnny, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Eu que agradeço, Michele. Para você que gosta de banho de cachoeira, o Papo com Ela traz hoje 2 atrativos de fácil acesso e que ficam dentro da cidade de Chapada dos Guimarães: a Cachoeira do Marimbondo e da Geladeira. Destinos imperdíveis que ficam distantes 7 quilômetros do centro da cidade. Confira. Um banho de cachoeira tem respostas que o ser humano ainda nem aprendeu a perguntar. Quem aí concorda com essa afirmação? Correto ou não, a cachoeira reserva seus encantos e desfrutar de um momento em suas águas abundantes traz leveza para os dias vindouros. E para quem é fã de Chapada dos Guimarães, separamos 2 destinos turísticos de fácil acesso. Vamos lá? Nossa primeira parada é a Cachoeira do Marimbondo. Distante cerca de 6 quilômetros do centro de Chapada dos Guimarães, o local está aberto ao público há cerca de 12 anos. Antes de chegar até o rio, a trilha é curta, 300 metros, o que torna o atrativo bastante acessível. O turista tem a possibilidade de observar no caminho um paredão com uma pequena queda d'água, um visual de encher os olhos. Nessa época, a pessoa costuma até beber essa água aqui, né? Ela vem filtrando, O terreno é arenoso, A maioria da região aqui é arenito, Então a água vai entrando no solo e vai filtrando. Então. Estar na Cachoeira do Marimbondo permite uma experiência sensorial. Ao parar em frente à queda d'água de 25 metros, é possível sentir o vento gerado pelo deslocamento da água na descida. Além da pele, as folhas também denunciam a presença do vento. O local mais fundo do atrativo tem aproximadamente 2 metros de profundidade e a temperatura da água é de 26 graus, ideal para espantar o calor. O sol incide diretamente na cachoeira apenas ao meio-dia.
Além do banho e contemplação, a marimbondo já foi utilizada para a prática de esporte de aventura. Antigamente o pessoal praticava rapel aqui, né? Acho que é uma das poucas que permite a prática de rapel na Chapada por ser a rocha, né, de arenito, né? Frágil, né? E aqui acho que eles amarravam as cordas aqui nas árvores aí para apoio, né? O atrativo turístico está aberto todos os dias da semana, das 8 da manhã às 5 da tarde. O destino é bastante requisitado por famílias. A cachoeira está próxima à nascente do rio, o que reduz significativamente o risco de tromba d'água no período chuvoso e garante maior pureza da água. A Cachoeira do Marimbondo leva esse nome porque a época em que começou a ser explorada turisticamente, há mais de 10 anos, o local era repleto dos animaizinhos. Mas olha, não precisa ficar preocupado. Hoje você não corre o risco de tomar uma picada. Vamos continuar a nossa caminhada pelo turismo de natureza? A cerca de 1 quilômetro da Cachoeira do Marimbondo está uma outra cachoeira de tirar o fôlego, a da Geladeira. O rio que a forma é o Pindaival. A exploração do ponto turístico teve início em 2009. Seu Valdecir é o responsável técnico pela fazenda onde a cachoeira está localizada e participou do processo de abertura do atrativo. Ele conta um pouco mais do poder curador que o contato com a natureza proporciona. A gente está aqui para receber todo mundo bem, né? Até aqueles que estão desestressados, porque faz parte da cidade grande, né? Então faz parte. Aí chega aqui nessa natureza aqui, tudo calminho, tudo tranquilo. Aí sai daqui uma beleza. Ao todo, a propriedade conta com 7 cachoeiras, mas apenas a da Geladeira é explorada comercialmente. A caminhada para chegar ao ponto desejado é de 600 metros e leva cerca de 15 minutos. É considerada uma trilha de difícil acesso e indicada para quem gosta de aventura. A gente costuma até brincar com os turistas que são 600 metros para ir, 2 quilômetros para voltar. Que essa é a sensação que você sente de subida na volta, né? Tem que ter força nas pernas, tem que caminhar um pouco bem, mas nós já recebemos já deficientes físicos, deficientes auditivos, como também deficientes visuais, que não é fácil, a gente sempre orienta pelo fato de ser bastante subida na volta, que são 400 metros, né, e degraus, e por ser vegetação natural, então tem que ter muito cuidado, que tem lugares um pouco mais altos, que se qualquer escorregão pode cair, pode se machucar, como qualquer trilha que tem que ter bastante atenção, né? Então a gente sempre orienta na entrada, na chegada, que requer uma atenção maior e tempo. Tem que vir com tempo, tranquilidade, até mesmo para aproveitar o lugar. A cachoeira tem 22 metros de queda e 5 metros de profundidade. Foi batizada de Geladeira pela sensação que o corpo experimenta ao mergulhar. Como a caminhada exige, o corpo fica quente e sente a água ainda mais fria ao adentrar no rio. Dizem que tem a Cachoeira do Friso mais gelada que essa aqui, na mesma região aqui, né? É o mesmo rio da Cachoeira do Marimbondo, né? Parece que é Pindaival o nome do rio, né? E a característica dela é a altura e a profundidade, é bem funda também. Os empresários de São Paulo, Iago e Iana, não perderam a oportunidade de aproveitar a Cachoeira da Geladeira. Muito linda, eu gostei que é bem preservada aqui, os donos do lugar cuidam bastante, tem pouco lixo, assim, é bem cuidado. Um buraco, assim, abraça a gente, o paredão é maravilhoso, ela é bem profunda, assim, para nadar, uma delícia. É magnífico para descansar, para relaxar e sair com uma energia muito boa do lugar. O que você faz com o óleo de cozinha usado? Hoje no Papo nós vamos te mostrar uma parceria entre empresas privadas e escolas de Cuiabá e Várzea Grande para diminuir o descarte no meio ambiente. E como sociedade nós todos podemos participar. Do sabão da limpeza doméstica à produção de combustível. São muitas as utilidades que o óleo de cozinha pode ganhar com o descarte sustentável. Esse é o projeto Levo, local de entrega voluntária de óleo, que traz à comunidade serviços e esclarecimentos importantes que multiplicam educação ambiental. Incentivada pela startup Teoria Verde, em parceria com a Biomave Reciclagem, as secretarias municipais de educação de Cuiabá e Várzea Grande, o projeto Leva soma mais de 20 pontos de coleta na capital mato-grossense.
Após o recolhimento, o óleo passa por alguns processos importantes para que a redestinação possa acontecer. O óleo, quando ele não serve para alimentação humana, a gente traz aqui e faz o processamento dele. Dependendo do que ele sai no final, ele tem encaixes, né, em diversas áreas. Por exemplo, ração animal, queima em caldeiras, indústria de sistema de combustão aberto, né? E a gente pega esse óleo de fritura, esse óleo de cozinha que não serve para mais nada, que ele é um resíduo, né, na realidade. A gente fez uma campanha nas escolas onde o local fica apropriado para a destinação desses óleos que não servem mais para alimentação humana. Esse óleo de resíduo de fritura, né, que a gente gera em casa, gera nos comércios, a gente acondiciona temporariamente nas escolas e em alguns ecopontos que a gente tem em Cuiabá e Várzea Grande. E aí a gente traz para cá, faz todo o processamento dele, né? E após isso, esse material reciclado ele vai ter um valor agregado, um valor econômico. A campanha Levo está nas escolas ensinando educação ambiental às crianças. Em contrapartida, elas são beneficiadas com melhores estruturas no local. Já tem 3 anos na rede de ensino de Várzea Grande que esse projeto é realizado. E esse projeto esse ano será desenvolvido dentro. Na realidade, as ações do projeto Levo serão desenvolvidas dentro do projeto Práticas Sustentáveis na rede de ensino de Várzea Grande, que vai contemplar não somente a coleta do óleo de cozinha usado, mas vai contemplar também a coleta de tampinhas, né, de frascos de desodorantes, que vai auxiliar as ONGs e assim auxiliar os PETs na cidade de Várzea Grande em especial. Esse projeto Práticas Sustentáveis, ele visa também a redução do consumo de energia elétrica, redução no consumo de água, de materiais de limpeza, ou seja, trabalhar a racionalidade dos recursos disponíveis na escola, a fim de que dessa forma há uma cultura, né, de sustentabilidade dentro do território escolar. A gente iniciou, juntamente com Teoria Verde, uma formatação de projeto especificamente para a educação ambiental. Então, qual que é o papel do Teoria Verde? O Teoria Verde, ele auxilia a gente nas plataformas sociais, né? Auxilia também na questão de palestra nas escolas, né? E a gente faz a logística disso, a gente faz a coleta desse óleo e também faz a compra do óleo. Então, o valor arrecadado para as escolas, eles vão ser empregados diretamente no que elas precisam. Por exemplo, reforma de uma sala, compra de um bebedouro, manutenção no ar-condicionado. A escola ela tem a possibilidade de ter esse recurso já diretamente no ato da coleta. Então, para as escolas é interessante na questão do quesito de educação ambiental, que a gente vai orientar os alunos sobre as consequências do descarte incorreto desse resíduo no meio ambiente, né? E também para os gestores das escolas isso é muito interessante, porque durante um ano, né, você pegar um período letivo, ele vai dar um recurso até considerável para a escola. Os tambores para depósito dos óleos ficam nas escolas e são as crianças que auxiliam no primeiro processo, que começa já em casa com a conscientização dos pais e responsáveis. A professora Viviane, coordenadora pedagógica de uma escola em Várzea Grande, no bairro Mapim, diz que o projeto ajudou muito, tanto no quesito educação ambiental, como também na parte financeira da escola. Materiais pedagógicos, brinquedos para as crianças, então tudo isso se reverbera para o aluno. Mas eu acredito, Júlia, que a maior contribuição é a contribuição educacional. Porque a gente ensina para os alunos, e isso começa dentro de sala de aula com nossa equipe pedagógica, os nossos professores muito bem capacitados, a ensinar para os nossos alunos que a gente não deve descartar na pia da cozinha. Isso vai chegar nos nossos rios, isso vai poluir o nosso meio ambiente. E a partir do momento que a criança aprende, eu acho que é a semente mais eficaz.
O futuro pertence aos nossos alunos, são eles, então eles vão repassar isso para os familiares, para a comunidade em si, e essa conscientização é uma garantia de uma preservação ambiental que a gente precisa, né, começar agora nas nossas ações. Projeto Levo, um negócio sustentável, um caminho de transformação daquilo que seria um resíduo em algo útil e benefício a toda a sociedade. Roquelina Araújo do Carmo é uma baiana apaixonada por música que aprendeu a tocar violino sozinha. Nascida em Feira de Santana, veio para Cuiabá no final de 2021 com o objetivo de apresentar um instrumento considerado erudito para quem circula nas ruas da cidade. Em meio às movimentações no trânsito, esta violinista traz calmaria. Eu queria fazer alguma coisa que fosse útil para a humanidade. E aí, através da música, eu achei que seria uma coisa muito, sabe, chegar mais próximo das pessoas. E assim, através dela que a gente consegue chegar no coração das pessoas. E foi assim que eu comecei a tocar. Roquelina canta e encanta os cuiabanos, com notas até mesmo do nosso famoso rasqueado. A violinista chegou em Cuiabá em 2021, natural de Feira de Santana, estudante da religião cultural racional, ela aprendeu a tocar sozinha. Por eu ser estudante da cultura racional, a cultura racional lá tem uma banda, chama Banda da Cultura Racional. E lá foi que eu comecei a tocar o instrumento, eu tocava tarol. E foi assim que a música foi despertando aquela vontade de começar a tocar. E aí tinha, na verdade, na banda, a ala dos violinos. E eu só olhava assim para os violinos e achava que não ia ter condições nunca de tocar esse instrumento, né? E daí veio o convite da maestra da banda lá de Feira de Santana e me ofereceu um violino. No início, a jovem achava o instrumento muito difícil. Após algum tempo, ela aprendeu e teve a ideia de levar a arte para as ruas e aproximar a comunidade do violino. Veio a ideia com o tempo porque todo mundo falava desse instrumento. Nossa, é um instrumento muito bonito, mas quase ninguém tem acesso a ele, né? Esse é um instrumento meio que erudito, né? E as pessoas não têm acesso a ele. E aí veio essa ideia de levar ele para a rua, aproximar esse instrumento da comunidade. Então eu comecei a fazer esse trabalho lá em Feira de Santana. E daí começou a ser fui bem recebida, daí o pessoal começou a gostar. Depois de um tempo em sua cidade natal, Roquelina achou que era hora de ousar e ir para outros lugares. Escolheu Mato Grosso e aqui foi muito bem recebida. Artista quer conhecer outros horizontes. E o que eu queria era abrir caminhos, abrir portas, que a música abre caminhos, abre portas. E eu quis trazer esse trabalho aqui também, para Cuiabá, para as pessoas. E assim, elas olham meio assim, porque é uma coisa nova aqui na rua. Tocar violino aqui na rua é meio uma coisa nova para eles. Mas aí eu estou fazendo, e aos poucos, eu estou conseguindo conquistar o coração cuiabano através da música. Porque quando eu paro, que eu toco uma música, que a pessoa escuta, se emociona, chora, me agradece, eu acho que eu consegui tocar no coração. Se eu consigo tocar no coração de um, eu acho que eu ganhei meu dia, ganhei minha vinda aqui em Cuiabá, levando esse trabalho. Como ajudar a mudar a realidade da nossa sociedade? Como deixar apenas de remediar os problemas ao invés de preveni-los? Esses questionamentos tomaram conta do cotidiano de um grupo de pessoas e o desejo de ajudar efetivamente na mudança social tomou forma. Assim nasceu este sonho, onde palavras e ações se fundiram, gerando o projeto OAB Vai à Escola. Uma aula diferente na Escola Municipal Aristildes Pompeu de Campos, em Várzea Grande. No pátio, os alunos do 5º ano do ensino fundamental aprendem sobre direito do consumidor, uma parceria sociedade e OAB. Traz os advogados para as escolas, para dentro das escolas, tanto faculdade quanto ensino médio, ensino fundamental, e trata com a criança e com o adolescente no cotidiano dele mesmo, as coisas de direito que eles têm direitos, As crianças têm que saber
se ela compra alguma coisa. A gente está tratando aqui nessa semana do consumidor, no mês do consumidor, com o direito do consumidor, e traz as crianças para entenderem a realidade delas e os direitos delas que elas têm num supermercado, numa compra na internet. Todas aqui hoje faziam compras pela internet, já compraram todos os aplicativos e compram de tudo, compram mochila, sapato. E elas têm direito de, caso chegue alguma coisa, de devolver. E é muito interessante levar essa informação para eles, e como eles ficam super curiosos como funciona, vão levar para os pais. Esse projeto ele só vem a contribuir, né, com o nosso dia a dia. São informações importantíssimas, né, que as crianças estão tendo acesso, e essas crianças serão multiplicadores daqui para frente. São situações, às vezes, que a gente se depara no dia a dia, mas que a gente não conhece, né? Então é muito importante o tema que eles estão trazendo para a gente. A Maria Luísa e a Isabel vão levar muito conhecimento para a família. Que sobre o direito do consumidor, porque, né, às vezes tem pessoas que não sabem sobre isso. Eu vou ensinar que a gente tem o direito de, se um produto rasga, a gente, quebra e tal, a gente pode trocar. Mas, se a gente causou aquele acidente, a gente não tem o direito de trocar. O projeto OAB Vai à Escola está em Mato Grosso desde o ano passado e trabalha diversos temas ligados ao direito. Em 2022, passou por mais de 30 escolas e atendeu cerca de 3.000 crianças. Todos os advogados atuantes são voluntários. A próxima meta é entregar uma cartilha, que através do lúdico vai conter temas importantes, principalmente para adolescentes no primeiro emprego. O Papo com Ela chegou ao fim. Agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode também nos ajudar a fazer o Papo, mandando a sua sugestão de entrevista ou reportagem. O nosso WhatsApp é o 65999921038. Tenha uma excelente semana e a gente volta no domingo que vem, às 6 da tarde, aqui na TV Cidade Verde. E eu espero você. Um beijo e até lá!